E aí pessoal, bem, esse vai ser um vídeo meio só de aviso. Como vocês podem reparar, eu vi muita coisa durante esse tempo, quer dizer, nem tanto, mas eu vi algumas coisas e digamos que eu não gravei nenhuma react, nada, porque eu gravei algumas, só que eu botei no HD do meu amigo porque eu tava sem espaço, e aí eu devolvi pra ele, ele foi usar e fudeu tudo. Basicamente o que aconteceu foi que ele acabou apagando tudo, tá ligado? Erro meu! Foi mal, galera! Mas, assim, eu até posso fazer uns comentários rápidos se eu lembrar quais eram os animes que foram sorteados. Eu lembro que tinha Hazefon e eu vi até o episódio 6, achei um anime bom. O Speed até pode falar mais sobre isso, se ele quiser. Pô, Rádio, cara, vou te falar, a gente assistiu, quando a gente gravou, a gente assistiu até o episódio 3. Sim. Dali pra frente eu rushei o anime todo. Porque é muito bom, cara, é muito interessante o plot todo por trás, o mistério que tem sobre os Mulilianos e a raça humana, o que está acontecendo naquele mundo. Muito bom, eu achei que até ser uma resposta de Evangelion, ele seria um anime mais zoado, mais. Ah, vamos fazer uma brincadeira sobre Evangelho. Mas não foi, foi um anime sério, bem feito, e por mim ele superou um pouquinho o Evangelion clássico. O Rebuild ele não superou, mas o clássico ele conseguiu superar. Aqui, eu organizei por ordem dos que eu terminei de ver recentemente. E deixa eu ver aqui. Eu acho que, se eu não me engano, o vídeo que eu soltei foi até o Bleach, filme 4, né? Então, eu falei sobre Rance no vídeo? Rance? Eu falei? Cheguei a falar? Não lembro você ter falado de Rance. Rance, o Rance que a gente conhece, o de 2 episódios e outro de 4? Isso, eu acho que eu cheguei a falar assim no vídeo. Cheguei, falei, eu lembro, ó. Você falou, você deve ter falado no vídeo anterior. Então. Porque, eu só gravei com você o do Hazapon em si. Então, o fora. último que eu vi então em vídeo foi esse, foi o Rance, que é o que foi pro ar, certo? Eu vou até conferir aqui. Dá uma conferida aí, eu não tenho certeza não. O último que a gente gravou foi o Hazapon. Não, sim, mas esse não tava no HD. Esse foi embora. É isso que eu tô falando. Esse perdeu tudo, você é idiota, pelo amor de Deus. Então, eu vou fazer um comentário breve sobre cada um dos que eu terminei nesses dias. Contando que, na verdade, eu só sorteei até o Netsuzo Trap aí. E o Hazefon, que foi logo em seguida. Que não tá aqui porque eu não terminei. Mas o resto eu vi porque eu quis. E aí eu também vou acabar falando porque eu vi, né? Então, tá, o que eu lembro bem? Eu lembro desse Front Innocent aqui. Ele foi um hentai bastante bonito, inclusive. Tipo, tinha uma arte bem interessante, animação fluida. Ele era bonito, ainda mais pra época. É o que? 2005? Pô, não se saía coisa bonita naquela época, quase. Não sai quase. Olha, pode ser quase mesmo. É. Tinha uma coisa ou outra que era boa. Não, você chegou a ver esse Front Innocent? Não cheguei o front, deixa eu ver. Deve estar na minha lista, cara. Eu vou passar pra você. Tá aí o. Tá aqui. Tá aí, ó. Mandei pra Não, já encontrei aqui. Já encontrei. Não vi não. É um episódio, mas é bastante interessante até. Ele é meio confuso no início, mas se você for ver até o final você entende. Pelo menos alguma coisa. A gente deduziu pra caramba, eu e o Marcelo. Pô, seria legal se vocês vissem as teorias que a gente fez, foi legal. Pena que a gente perdeu tudo, né? Enfim. Que merda. Não, tem um jeito de recuperar, mas é arriscado, tá ligado? Eu não quero arranhar o seu HD, deixa assim. O próximo é Netsuzo Trap. Cara, o início foi uma merda. Os 3 primeiros episódios foram uma bosta, mas depois fica até razoável, sabe? Não fica bom, mas começa a ter umas intrigas interessantes. Então o anime passa a ser assistível e quando você acha que vai ficar bom, aí chega o final e o final também é uma bosta. Então, tipo, o início e o final é uma bosta. Mas o meio é bom. De início ele é maneiro. O final dele, de início ele não é maneiro. De início ele é uma merda. Dali pra frente ele fica bom. Aí chega no final ele é uma merda. Mano. Exatamente.
Então eu dei um 6 pra ele porque ele me divertiu nas partes, tá ligado? Ali do meio, que teve aquele conflito de personalidade da garota, garota de cabelo laranja e tal. Foi até interessante. Tô surpreso com essa nota, cara. É, eu pensei que eu ia dar bem mais baixo. Não só por isso, você deu uma nota até maior do que a nota média do anime. Sim, eu sinto que ele tá um pouco underrated. Tá 5, né? Olha lá, 5. O pessoal Tá 5.53. Acho que é porque a maioria do pessoal dropou logo nos primeiros episódios também. Pode ser isso. É possibilidade. Entendeu? Então, igual o Zubresca. O Zubresca viu o Hazefon com a gente e dropou no segundo episódio. no segundo episódio, porque ele achou lento. Pra mim era o contrário, tava acontecendo coisa ele demais. achou confuso. Ele achou confuso, cara. Não, ele falou que tava lento. Foi o que ele disse. Mano, lento. Mano, ele é louco, mano. Ele é louco. Ele falou, não acontece nada, tudo confuso, muito lento. Eu acho que ele deve ter achado confuso e usou isso como desculpa. Não, mano, confuso e lento. Como é que funciona esse lento aí, amigo? Cara, em 2 episódios você fica confuso porque você não entendeu o que tá acontecendo. Aconteceu coisa demais. Exatamente. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, por isso que eu gostei de Hazefon e eu pretendo terminar. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Boku no Hero Academia, já não foi o sorteio, mas o meu amigo veio aqui, a gente sentou e viu os últimos 3 ou 4 episódios, tipo, direto. Da primeira temporada. Da segunda. Da segunda que vocês viram, né? É, a primeira a gente já tinha visto há um tempão e a gente tava acompanhando a segunda, só que a gente ficou meio Bateu vontade de ver. A gente ficou meio desanimada e eu falei assim, cara, vamos terminar essa porra logo, já acabou a temporada. Aí a gente viu, só que infelizmente a gente achou inferior à primeira. A gente meio que broxou. Saquei. Não, eu não posso falar muito do Boku no Hero, da segunda temporada de Boku no Hero, porque eu já tô além do que a segunda temporada mostrou. A animação mostrou da segunda temporada, eu já tô bem além disso. Eu não sei muito na história. Então, até onde eu vi, tá bom, tá legal, não tá ruim. Só que a parte interessante não passou na segunda temporada. Isso me deixou, sei lá, triste pra baixo, tá ligado? Mas, tipo, o primeiro arco do mangá acaba na segunda temporada. Então, a parte boa é o início do segundo arco. Saquei. Mas então, o que me fez broxar foi depois do arco do torneio, porque vou dar alguns spoilers aqui pra explicar, mas eu vou tentar não spoiler muito. Acontece que depois do arco do torneio vem o arco do Sten. E aí tem uma certa discussão sobre os vilões, que poderia ser muito interessante, mas os personagens, principalmente, assim, os vilões, na verdade, eles se tornam muito unidimensionais, tá ligado? Tem o objetivo X e vai fazer porque foda-se, não explica direito. Aí o outro quer ir contra, porque eu quero matar o All Might e a gente tem que matar o All Might porque foda-se. Aí tipo, você fica... Quê? Depois dessa parte do Sten, desse mini arco, a gente fica sabendo as motivações do cara lá com a mão na cara. Mas tipo, até aquele momento parecia que ele tava só com raiva do All Might porque sim, tá ligado? E aí ficava... Porque eu posso. Ficou uma parada meio zoada, tá ligado? Isso me irritou, tá ligado? E o Sten em si, eu nem achei tão foda assim. Eu entendi o ideal dele. Era uma questão muito interessante e tal, sobre essa questão da hipocrisia, né? Que ele buscava criticar. Às vezes ele fazia isso por, digamos assim, métodos não tão amigáveis. Convencionais. Não muito aceitáveis pela sociedade. Exatamente. Então, eu pensei, poderiam fazer uma parada muito maneira com isso. Aí a luta inteira dentro de um beco escuro e isso leva 4 episódios pra acontecer. Eu fiquei entediado, cara, tá ligado? Tipo, eu já não aguentava mais, acaba logo. No anime ficou muito prolongado. No mangá acontece rápido, muito rápido. E ficou legal isso, cara. A versão original do mangá é rápido, porque é isso aí que aconteceu. Pronto, você entendeu o que está acontecendo ali. No anime, 4 episódios, cara, fica muita coisa desconstruída pra você botar em 4 episódios. Eles botaram muita coisa ali. Acho que foram uns 3 ou 4. Cara, eu não lembro se foram 4 episódios mesmo. Acho que foram 3 episódios e o finalzinho, e o 4º episódio, o iniciozinho só. Foi isso. No anime ficou prolongado, cara. No mangá isso acontece em, sei lá, 12 páginas. 12, 15 páginas. Sério? Um capítulo? Um capítulo de mangá?
Não, acho que foram 2 capítulos. Então, isso não é nada, 2 capítulos de mangá. 2 capítulos de mangá dá um episódio só. Não, cara, foram 2 capítulos e eles prolongaram mais. Porque, tipo, no mangá passa rápido quando você tá lendo, tá ligado? Então foram 2 capítulos, no máximo. Sério. Eles dividiram muito aquela luta, cara. Sim. Gastaram muito tempo. Gastaram muito tempo. E, tipo, Tempo que poderia ser melhor aproveitado fazendo outras coisas. exatamente. Inclusive, o que aconteceu antes disso foi o que mais me irritou. Todo mundo reclamava que o Midoriya evoluía devagar. Aí ele olhou pro micro-ondas e pensou: ah, eu tenho que rotacionar o poder, que não sei o que nem o micro-ondas. Ele tem que girar, ele não pode ficar parado. Pronto, ele descobriu como controlar o poder dele. Cara, isso foi muito ridículo. Cara, foi uma dedução em base de nada, tá ligado? Eu já vi muitos gênios que conseguiram deduzir as coisas de forma boba. Mas o meu problema não foi nem com a dedução. Foi como ele conseguiu usar a mente dele pra produzir o poder daquele jeito, logo, tipo, na primeira ou na segunda tentativa, tá ligado? Eu acho que ele tinha que saber o conceito e treinar pro corpo dele responder isso, sabe? Não devia ser tão automático. Sim, entendo. Depois que eu vi isso, velho, eu fiquei irritado e já, tipo, já não tava mais querendo saber de Boku no Hero, tá ligado? Porque eu percebi que qualquer Deus Ex Machina poderia aparecer, tá ligado? Aí eu falei, não, cara, não, já estragou pra mim. E o último mini arco foi do treinamento lá de verão. Que era o teste de verão, né, que você tá falando. Sim, as primeiras lutas não serviam de nada. As únicas lutas que eu achei que foram interessantes foram a luta da Midnight com aquele garoto das bolhas, que eu já esqueci o nome. Mineta, tá. Isso, foi interessante. E do All Might com aquela com o do cara lá dos olhos, o Aizawa, contra aquela garota da criação e o Todoroki. Não foi tão legal assim. Não, pior, foi uma luta boa que mostrou o potencial daquela mina que cria coisa. Não, tô ligado, mas depois ela mal aparece no anime, então não, isso que eu tô falando, não, isso não faz sentido, cara. Você faz tipo, pô, ela tem potencial. O que vamos fazer com ela? Vamos sumir dela dali. Cara, eu espero muito que eles não cheguem e façam isso com a maioria dos personagens, cara. Eu não quero que eles façam isso com a maioria dos personagens. Vai virar Naruto, tá ligado? Vai virar Naruto, né? Um cara de personagem maneiro. O que acontece? Todos eles são descartáveis. E um ainda morre pra fazer drama. Não, ainda tem que matar o cara mais próximo do protagonista pra poder dar aquele impacto. Não, cara, é como qualquer outro shonen, então a gente provavelmente realmente pode acontecer. Isso... Se já não aconteceu. Isso já me deixa bolado, tá ligado? É por isso que me desanimou ver a terceira temporada de Boku no Hero. Apesar de que eu tô mais animado pra Boku no Hero do que pra Shingeki. Quem fica animado com Shingeki, desculpa, cara, vou ser sincero com vocês. Podem me julgar o quanto vocês quiserem. Mas Shingeki não é tudo isso. Shingeki não é bom. Não dá pra ficar animado com isso. Shingeki não é bom. Mas tipo assim, eu dei 7 pra primeira temporada, porque a primeira temporada pelo menos ela consegue te levar até o final. Ela te prende, tá ligado? Então quando você olha pra trás, você se arrepende de ter perdido aquele tempo. É assim que eu me senti. Porque primeiro, eu já não gostei da ideia de spoilers, tô avisando. O Eren ter virado titã. Assim, ó. O Eren ter virado titã. Eu já não gostei disso. Isso foi sem nexo. Além de já tirar... Não digo que foi sem nexo, mas... Além de já tirar... Tipo, tem alguma lógica, porque os titãs são parecidos com os humanos, então... É aceitável a transformação. Não, meu problema com isso é que dá margem. Primeiro, lutinha de monstros gigantes, tá ligado? E a graça deixou de ser luta de mecha e virou luta de monstro gigante, isso aí. É tipo, era muito mais legal quando o conceito, até o quarto episódio, né? O quinto, na verdade. Era
os humanos contra os titãs, tá ligado? Uma situação desesperadora, tá ligado? Você pensa, porra, a gente tá enfrentando uns caras gigantes, como é que a gente vai derrotar isso? Dava aquele ânimo, caramba, como é que a humanidade vai se safar disso? E aí o cara vira um titã também, aí você fica, pô, agora eles... Se ele pode virar titã, outros também podem virar titã. Vai que outros viram titã também e ajuda. Ou não sei. Aí, pra quem tava acompanhando o mangá, aquela surpresa, né? Pô, mano, além do Eren, tinha mais 4 ou 5 pessoas que poderiam se transformar em titã. Eu, tipo, pô, maneiro. Valeu. Legalzão, hein? Pô, daqui a pouco até Mikasa vira titã, tá ligado? Cara, você tá ligado que pra virar titã tem que levar uma injeção, né? Não, cara, daqui a pouco até a Mikasa vira titã, velho. Então, se demora, tipo, a Mikasa tá lá, boa, chega o maluco, pô, cara, escorregou aqui pra dar uma injeção nela. Beleza. Não, mas não é assim que funciona. Vou dar um bem que spoiler aqui que me deram. Tem os titãs normais. Tem os titãs normais que eles só recebem uma semente de titã normal. Aí eles são pequenos, eles só podem chegar até 5 metros. E tem alguns titãs que têm mais habilidades. Então, por exemplo, se fosse a Mikasa, ela poderia, como ela é uma pessoa mais habilidosa, ela poderia chegar, sei lá, até 15, 20 metros. Só que os maiores titãs, são de 20 pra cima, eles são os titãs primordiais. Por exemplo, o titã colossal é um titã primordial. Um dos que mais aparece, o colossal, o coraçado. Sim, esses daí, o Eren, eles todos têm parte desses titãs primordiais, tá ligado? Injetado neles, por isso que eles podem virar com uma habilidade específica. Só pra você ter ideia, o Eren, ele tem 2 titãs dentro dele. Ó, legal, né? Ele é 2 Quando o cara não pode ser um, um cara não pode ser um, tá ligado? Ele tem que ser 2. Ele é o protagonista. Não, e o pior, além dele ser 2 titãs, um deles, ele consegue fazer um grito que comanda os outros titãs a fazer o que ele quer. E no final da segunda temporada, ele usa isso pra conseguir fugir. Porque eles estão do lado de fora da muralha e sequestraram aquela garota de cabelo loiro. Uma que é fofinha, baixinha. Então. Não, eu tô falando, eu sei quem é, tá ligado? Sequestraram ela. Rola um monte de treta, mas enfim, eles estão enfrentando os titãs lá, inclusive o encoraçado e o outro lá, o colossal. E aí, pra eles conseguirem fugir dessa situação aí, o Eren usa essa porra do nada. Ah, eu aprendi que eu posso fazer isso, tá ligado? Ah, eu tô determinado, tenho que salvar meus amiguinhos. Aí vai lá, invoca o Deus Ex Machina. Aí dá um berro. Dá o berro. Aí eles saem correndo. Aí eles vão pro outro lado. Ele manda os caras recuarem, aí os caras recuam, voltam pra base deles lá, dos titãs, enquanto o pessoal da tropa de exploração volta com a menina. Contra a vontade, inclusive, porque ela queria ir junto com outro titã lá. Mas enfim. Voltou na ideia, a Shingeki é uma merda, pronto. Até a primeira eu até aceitei, tá ligado? Tava minimamente interessante. Só que aí como eu falei, eu sempre fico nessa questão da retrospectiva, né? E aí uma hora eu pensei, porra, se eles abrirem o porão, acaba Shingeki. E daí pra frente vão ficar enrolando, eles vão ficar enrolando pra eles conseguirem chegar no porão. Exatamente. Eu acho que no mangá eles já chegaram no porão, que eu tô ligado, que eu vi. Sim, então. Então, aí, por enquanto, o arco que a gente tá no mangá é eles enrolando até chegar ao porão. Então, eles vão fazer muita coisa pra enrolar. E quem sabe revelar uma coisa ou outra. E Shingeki é o pior tipo de mistério. Sabe por quê? Não é aquele mistério que vai te mostrando um pouquinho e faz você deduzir a teoria. Não, é aquele mistério que não te diz nada e quem sabe também não fala nada. Ou morre. Pior que mesmo, né, velho? É aquele tipo de mistério que o autor escolhe o que vai soltar. Assim não vale, cara. Assim não vai. Por que você faz um mistério? É o tipo mais barato de mistério que existe. Não tem foreshadowing nenhum, tá ligado? O único que tem é o nome do primeiro capítulo / primeiro episódio. Tipo, só. E aquele especial que teve, que foi o 13.5. Só. Cara, não dá, velho. Não dá. As pessoas ficam muito acesas por causa de Shingeki. Não sei porquê. É porque é um shonenzão de porrada com um conceito diferentinho. Tá ligado? Mano, e é muito violento. É por isso mesmo sendo shonen, e eu sou um fã de shonen, eu assisti a maioria dos shonens populares, assim, eu não consigo achar Shingeki bom, cara. Aí é que tá, o cara, ele não sabe escrever, tá ligado? Ele tem criatividade ele tem, mas ele não sabe usar. Tanto é que ele inventou um mundo maneiro pra cacete, tá ligado? Sim, mas ele não soube aproveitar. O que ele faz? Eu vou esconder todas as informações do público e vou soltando aos poucos. Porque sim, tá ligado? Eu não vou dar nenhum foreshadowing. Tipo, ele não tem nenhuma noção de como construir um mistério, tá ligado?
Esse que é o problema. Pra mim, pelo menos. Não, cara, se você for ver Shingeki, você não vê um mistério, cara. Você sabe, tem alguém que sabe de tal coisa. Aquele alguém morre. E agora ninguém mais sabe. Exatamente. Pronto, acabou. Não, o pior é que tinha um pessoal da tropa de exploração que sabia algumas informações, e isso foi revelado no OVA. E aí eu fiquei tipo, caralho, sabendo disso, eles poderiam já ter matado aquela titã que tava infiltrada o tempo inteiro ali, tá ligado? Era só matar a N, tá ligado? Não era a N, é a garota, é a outra garota. É a garota que anda com a loirinha. Acho que esqueci o nome dela agora. Cara, a gente não vai lembrar o nome de ninguém. Só aceita. É o nome daquela puta que vira titã na segunda temporada. Eu esqueci o nome dela agora. Eles não mudaram porra nenhuma, isso tá errado. Porque pra mim ela tinha que estar como uma das principais, tá ligado? Focou muito nela nessa temporada. Nela e na Krista, né? Ou, como o pessoal fala lá, História, que é o nome real dela. Enfim. Ai, cara, não dá pra aceitar umas paradas assim, velho. Mano, é aí que tá. O cara não sabe fazer um mistério e, tipo, ele vai jogando uma coisa extraordinária em cima da outra. Esse é outro problema. Quando você fazer a sua história em cada grupo de capítulos ou volumes ou, sei lá, tipo... Sei lá, cada mini arco, vamos botar assim, você bota uma reviravolta que anula o que meio que aconteceu antes, o efeito é que a sua história perde total relevância, porque tipo, a pessoa tá numa expectativa, aí muda. Aí a pessoa, pô, me surpreendi, não era isso. Aí muda de novo, aí muda de novo, aí muda de novo, aí muda de novo, tá ligado? O que tava acontecendo lá São atrás... plot twists atrás de plot twist. Exatamente. Então, tipo, quando você estiver lá na frente, o que aconteceu lá atrás já não importa mais. Cara, se bem que o que só importa pra você é saber o que tá no porão. Não, e o mais engraçado, quando eles descobrem o que tá no porão, o anime continua porque... O anime não, o mangá continua porque tem que vender, porque é o mangá mais vendido do Japão. O próximo aqui que a gente vai comentar, que eu não sei se você viu, mas é o Tamashii Insert. É um hentai. O que... Cara, esse negócio é muito confuso, é contraditório. O segundo episódio só fica pior. Fica mais bizarro no segundo, porque no segundo episódio o moleque encontra com a deusa que criou o aplicativo lá de troca de corpo. Que ela fala que foi meio que um experimento que ela tava fazendo com ele o tempo inteiro. Pra saber como que os humanos interagem ou algo do tipo, o que eles iriam fazer com isso. Não, uma explicação. Como os humanos interagem. Como que os humanos iriam fazer se estivessem no lugar da outra pessoa e alguma coisa assim. Uma explicação bem genérica. Eu sei o que um tarado faria com esse aplicativo, então. Não, o engraçado é que ela falou, eu nunca imaginei que alguém iria fazer isso. É, porque a deusa ela fala que ela não tem desejos sexuais, aí... Ela é uma deusa. Vai ter? Não vai. Aí ela falou, como eu não tenho desejos sexuais, eu nunca iria pensar numa coisa dessas. Aí ele, é mesmo? Aí ele fica olhando pra ela, vê que ela é gostosa pra caralho. Aí vai lá, troca de corpo com ela. Aí ele troca de corpo com ela sabia que isso ia acontecer. E aí ele passa a dominar ela pro resto dos dias. Acaba assim. E sabe o que é pior? A gente tava pensando, se ele só troca de mente e fica com a personalidade da pessoa, ou ele troca completamente de mente. É a segunda opção. Você troca literalmente com a pessoa. A pessoa fica no seu lugar. No segundo episódio fica mais claro. A irmã dele fudeu ele. Exatamente. Então a irmã dele já gostava dele. Ou é só mais uma pervertida qualquer de qualquer tipo de ser. Cara, é um hentai, isso não importa. Eu dei 6 só porque não me ofendeu, tá ligado? Eu só achei meio estranho. Cara, não me ofendeu, mas eu fiquei deveras confuso. Mano, se você trocou de corpo, você só troca a sua mente, certo? Você troca de lugar com aquela pessoa. A pessoa vai pro teu corpo, você vai pro corpo da pessoa. Sim. Não muda o seu pensamento sobre aquilo. Mas e os hormônios? Ainda assim, cara, você tem uma mente, você pensa, Cara, automaticamente, instintivamente, a base do seu amor. Ninguém age assim, cara. É um hentai, então a gente aceita. Cara, mas pensa comigo. Você só é o que é por causa de vários fatores que agem no seu corpo. É porque existe um gene em quase todos os seres vivos, que é o gênero de troca de sexo. O gene de troca de sexo, desculpa. Eu sei o que é, já estudei essa parte. Porque aquelas criaturas que tinham pouco desenvolvimento,
quando ficava com lugar assim, desenvolvimento que eu digo celular, tá? Não tô falando de mente, não. Cara, obviamente, né? Quando tinha escassez de um gameta, eles se transformavam no outro sexo pra poder doar o gameta. Só que era o tipo nível de bactéria, criaturas mais simples. Não é tipo um ser humano. Só que aí a gente herdou isso. A evolução fez isso, ou seja... Sim, a evolução fez com que, depois de algumas famílias serem geradas, algumas passaram a ter o... como é que é o nome? O órgão genitor pra fora, que é o nosso caso. Um órgão genitor que, tipo, ele causa interferências pro lado de fora, vamos botar assim. Que a mulher, ela é a cavidade, mas mesmo assim é uma abertura. Não é tipo... ainda assim, é externo. Tipo, não é uma parada assim, tipo, totalmente fechada que só cospe uma célulazinha. Não. É uma parada... É uma cavidade mesmo, tá ligado? Por causa disso, por ser uma parada mais fixa, né, que você não pode mudar, esse gene continua lá, só que ele dá bug em quem é assim. Então, tipo, uma parcela assim mínima da população pode sofrer alguma coisa. Por exemplo, a pessoa ficar muito tempo dentro da prisão, só com homem ou só com mulher, pode desenvolver uma homossexualidade por causa desse gene. E por causa do ambiente. Combina os dois, dá um bug e a pessoa acaba se sentindo atraída. Quando sai daquele ambiente, a pessoa talvez possa voltar ao comportamento que tinha antes. E isso é completamente natural. Oi. Não, eu tô falando que é natural. Eu não tô falando nada disso não, que está os problemas e tudo mais, mas... Cara, a gente vai muito longe num assunto que a gente não precisava ir. Não, sim, mas eu tô indo longe assim, por quê? Pra explicar que o ser humano, ele é como se fosse uma máquina, e se a gente fosse capaz de trocar algumas peças, virar macho e fêmea não é algo assim tão definido como a gente pensa, entende? Então se ele tá na mente de outra pessoa, com outros hormônios, com tudo diferente, o pensamento masculino pode ser alterado. Sim, eu entendi o que você disse. Os instintos vão estar no corpo da pessoa, não na mente, exatamente. Apesar de que é o encéfalo que comanda tudo, a parte da sua consciência não é a mesma parte que comanda os seus hormônios. Sim, o inconsciente que comanda a maioria das coisas que você faz. Sim, e esse inconsciente provavelmente continuaria, pelo menos em parte. Sim. É difícil você mensurar o que seria uma troca de mente. Aí, a gente... é difícil. A gente tá indo pra uma viagem nível Ghost in the Shell, onde que acaba o ser humano. pra explicar o hentai de body swap. Tipo, o maluco troca de cabeça, tá ligado? Mano, ele tá indo muito longe. O cara começou a falar, daqui a pouco vai começar falando de metafísica, de cacete de agulha, não sei o que. Vamos encerrar por aqui e vamos falar que, mesmo isso sendo perfeitamente explicável, continua sendo muito estranho. O próximo é Oideyo Mizuryu Keiland, que basicamente é tipo como se fosse um parque de diversões, só que as atrações são os próprios visitantes. Lento, não é? É um lugar fechado. Sensacional, esse aí é sensacional. É um lugar fechado e quem vai lá bota tipo umas etiquetinhas no corpo falando sexo público, disponível para sexo oral, e aí etc. Então, tipo, você encontra uma pessoa com a etiquetinha do que você quer e você vai lá e fode com a pessoa. É assim. Simples e rápido. É assim, cara. Tipo, é o paraíso sexual, tá ligado? Cara, é literalmente a Disney da putaria. Exatamente. Ainda tem atrações. No episódio 2 aparecem as maids. As idol que fazem o show se masturbando e depois dão pros caras em fila, velho. Em fila! Não, e a sessão de autógrafo foi sensacional. Não tem nem o que falar de sessão de autógrafo. Caralho. Não, na moral. Cara, esse foi um dos melhores jantares desse ano, cara. Não, é sério, tipo, eu como apreciador desse tipo de obra, eu não falo sou obrigado nada. a falar. O pessoal já sabe que eu não gostei porque não teve conteúdo. Tebalde.
tá vendo hentai, você quer um conteúdo filmado. Cara, até o character design era feio, velho. Pô, realmente. Vai, tipo, eu tô vendo hentai literalmente pra rir, cara, então... Mas o problema é que alguém tava lá tentando fazer isso a sério. Esse que é o pior de tudo. Não, se você... Cara, é sério, a pessoa que leva hentai a sério, desculpa Zubresca falar isso, a pessoa que leva hentai a sério, cara, não dá, velho. Não dá. A pessoa não é feliz. A pessoa tem uma vida difícil, cara. Tipo eu? Não, pô, você é tipo Zubresca. Zubresca e eu temos uma lei. A lei de dar 10. Ai, a lei é clara. Dá 10 pra não ter A regra é clara. A regra é clara. A não ser que seja da Queen Bee. Eu já não sigo essa parte da regra. Se for interessante, pelo menos eu não dou uma nota merda. Mas, cara, interessante. Não teve conteúdo que eles poderiam desenvolver com isso. Era sensacional e não fizeram nada com isso. Então, o que eu gostei nisso daí, cara, é que ele literalmente simulou um paraíso pra todo mundo, cara. é exatamente esse o meu problema principal com esse hentai. É perfeito demais. É um mundo muito, muito legalzinho pra se viver. Cara, você não acha mesmo que ia rolar estupro direto? Cara, primeiro, o maluco tá lá, eu acho que, tipo, ele sabe as consequências. Não, sim, mas por exemplo, o cara tá lá pra... Vamos supor, o cara é hétero e tá lá pra fuder as minas. Aí chega um cara que é bi e... Você já imaginou, né? Não, imaginar você automaticamente liga os pontos. Mas é aquela parada, cara. Eu vendo desse lado, realmente. Ou, por exemplo, uma mulher que não quer sexo anal e aí vai o cara e... São só alguns exemplos. Não, são exemplos, mas tipo... Cara, eu pensei nisso o tempo inteiro, velho. Eu pensei nisso o tempo inteiro, porque de lá... o pessoal fala, não, tem sim, regras... Sim. O pessoal fala, tem regras, os guardas vão te prender. Cara, eu não vi um guarda. Um guarda! Não mostrou um guarda, isso eu concordo. Já desde que, tipo, pô, é tudo certo, tudo tranquilo, é tudo legalizado, não sei o que. Tudo tem seu devido lugar. Se você fizer uma coisa que não tá permitido, o cara vai ser levado pra fora e preso. Ok. Só que realmente não mostrou nenhum guarda, cara. Como é que eles iam fazer isso? Até porque, o problema em si é que a gente ouviu essa especulação e não viu uma representação disso. Por isso que pra mim isso é muito especial. Se tivesse uma representação de um cara fazendo merda e ele sendo expulso, você ia ficar mais tranquilo com esse mundo, tá ligado? Você, pô, tem regras e tem gente lá pra cumprir essas regras. Sim, não é só libertinagem. Não é só putaria. Você não tá na Disney, não. Tá achando que aqui é Disney? Realmente, já cai bastante a nota. Só por isso. Mas eu ainda continuo dando 10 porque é a regra. O próximo é o infame Isekai wa Smartphone Totomoni. Então, Speed, fala aí sobre... Passa vergonha, Speed. Vou falar mesmo. Naqueles dias terríveis que você tá esperando pra saber quais são os animes da temporada, eu e um outro colega resolvemos analisar os animes da temporada baseado no nome e no gênero listado. Pois então, a gente tinha visto Hajime no Gal e Isekai wa Smartphone. Hajime no Gal, eu tinha falado que ia ser bom na época que eu vi que ele ia lançar. Isekai wa Smartphone, a primeira coisa que eu falei foi, vai ser uma merda, é um anime onde um maluco vai ficar usando o telefone. E foi ao contrário. Hajime no Gal tem uma premissa boa, tanto é que o anime é ruim e o mangá é bom. E Isekai wa Smartphone é aquele clássico Isekai que não dá certo. Que apesar de ter tudo de bom, tanta coisa boa para ser trabalhada naquele mundo, a possibilidade infinitas de como ele poderia usar a tecnologia que ele estava carregando com ele, que você não consegue nem fazer uma lista da quantidade de coisas que ele poderia fazer usando o smartphone naquela época. O que acontece? O cara não soube trabalhar com esse negócio. Eu acho sim uma obra boa. Não falo que é a melhor obra, mas falo que é uma obra boa pela surpresa que ele me foi na temporada. Eu achei que ia ser uma merda, uma completa bosta. Eu peguei e vi, foi uma coisa que eu consegui assistir. Falo, pô, Isekai não é um 10, não é um 9, não é um 8. Eu dou um 7 ou até mesmo um 5. Agora que o Speed já passou vergonha. Cara, eu sou uma das poucas pessoas que gostou de Isekai wa Smartphone. Eu tenho que bater no peito, que aqui tem coragem. Você tem coragem pra falar isso, velho. Porque a real é que, tipo... Isekai wa Smartphone Totomoni é uma bosta. Como a maioria dos animes, cara. Cara, gosto é igual bunda. Todo mundo tem, dá quem quer.
O meu problema com Isekai Smartphone Totomoni é que, além de não ter tensão nenhuma nas situações, porque o cara resolve tudo num golpe, isso também é uma parada que me irritou. Também. O pior de tudo é que, tipo, tudo que acontece no anime é meio que pra criar a sensação de que ele está vivendo no mundo perfeito. Logo, você, espectador, deve se projetar no lugar dele e se deliciar com aqueles momentos cor de rosa, com toques de mel e avelã, e ser um rei de um harém que não para de crescer, como se fosse no final a gente descobre que ele vai ter 9 esposas, e é isso aí. E o anime termina assim, você descobre que ele vai ter mais 4 esposas que você não viu. A sensação que eu tenho é que esse anime, você falou da parada do smartphone, e realmente, isso é como se fosse uma clickbait, sabe? É uma bait. Por quê? Tu olha, pensa, porra, o cara vai usar o smartphone no mundo medieval meio fantasioso, tá ligado? Ele vai ter uma vantagem enorme. Mas ele tem a vantagem por outros motivos, não por isso. Ele só tem uma vantagem porque Deus deixou ele apelão. E pronto. Não. Tipo, não, o smartphone não serviu pra nada. Tipo, eu fiquei... O nome do anime é Isekai wa Smartphone. Ele não usa o telefone pra nada. Ele usa pra fazer sorvete. Pra tirar foto. O máximo que ele faz de útil é criar uma arma. Só que só pra ele. Não, ele cria uma arma, ele grava uma parada, ele tira foto pra gravar a imagem e imprime num papel. Só isso que ele faz com o smartphone. Não, ele usa isso também pra fazer uma arma. Lembra aquela arma dele que atira? Não, a Gunblade dele, ele usou o dente do dragão baseado vendo a imagem da arma no Google. No celular. Sim, só que o que acontece? Além dele usar, o único grande feito dele com o telefone foi esse. Sim, o único. De resto, o que ele fez com o telefone? Foi fazer o sorvete e tirar foto. Transformar numa impressora. Puta que pariu. É porque tinha muita possibilidade. Não, mas cara... E como eu não tinha expectativa... Speed, como que você não fica puto com isso, cara? Com isso o quê? Com o fato de ter tanta possibilidade e o cara não abordar nada? Cara, já sei. Não, bravo eu fico. Cara, eu acho que você só gostou desse anime por causa das waifus, fala a verdade. Não. Fala a verdade. É verdade. Viu? Esse não, cara, eu sabia, cara. Esse seu não é muito verdadeiro. Esse não é muito sério. sim. Não, bater balde, é sério. Tu fez... A única dali, pra mim, que era relevante, não na história, porque aquilo lá não tem história. Não tem história. A única delas que eram relevantes pra mim eram as gêmeas, que elas aparecem na primeira parte, no primeiro episódio. Eram as únicas relevantes. Sim. O resto, estão ali porque estão ali, o autor botou ali, estão ali por causa disso. De resto, não importa. É muito aleatório. A Samurai, ela entra pro grupo porque ela viu que o cara era gentil, tipo, mano, você saiu em busca de uma jornada, saiu da sua terra natal para se tornar forte, para criar um dojo próprio e não sei o que. Ela tava meio que buscando a iluminação para poder ser uma mestra de dojo. Aí você fica... Então... Tipo... Beleza. Se esse era o seu objetivo, por que você tá atrás de um cara para dar pra ele? Isso não tem nada a ver com a iluminação. Não, isso não tem nada a ver com o objetivo dela. Isso já, tipo, fica na cara, tipo, ela largou o objetivo pra ficar atrás dele. Todas elas, menos as gêmeas, porque os objetivos das gêmeas sempre foi lutar na guilda e ganhar dinheiro. Só foram esses. Esse era o objetivo da Liz e da S. Caramba. Então elas ali junto com eles não tem problema. Ela junto com ele não tem problema. Tipo, em resumo, é um anime ruim porque ele, além de ele não obedecer a proposta, que bem, isso pode se tornar algo bom, na verdade, mas nesse caso não foi. Ele praticamente ignora tudo que ele podia ter de bom e vai sempre pelo caminho mais fácil e menos interessante. E eu acredito que ele só serve pra japoneses otakos sem vida e ainda é sem sal, cara. Até mesmo esse fanservice todo é sem graça, tá ligado? É tipo, as garotas não são tão gostosas assim, tá ligado? Cara, não tem nenhuma menina lá que é interessante. E se eu vivesse a vida dele, eu sinceramente iria ficar deprimido depois de uns 2 ou 3 dias.
Você é deprimido desde sempre, cara. Acho que mas, você em qualquer lugar é deprimido. Imagina, eu tô num lugar onde tudo é fácil pra mim, tudo que eu consigo eu quero, tudo que eu quero eu consigo. E tá, eu poderia ficar feliz por um pouco mais de tempo, porque pelo menos eu ia arranjar sexo fácil, né? Se as garotas não fossem tão de anime, talvez, elas iriam dar mais facilmente. Esse anime não tem nenhuma qualidade. A única qualidade que eu consigo encontrar, além do potencial, algumas sacadas de vez em quando que ele tinha, tá ligado? Muito raramente, e geralmente era mais pra piada do que pra um conceito, algo do tipo. Então, tipo assim, eu dei 2 por causa disso, mas... Me diz, o que você realmente gostou? O que eu realmente gostei mesmo só foi a ideia que o cara teve daquele negócio. Pô, vamos levar uma coisa da tecnologia atual pro passado. Infinitas possibilidades, mas ele não conseguiu trabalhar nisso. Ou seja, você gostou da premissa. O mundo geral que é um Isekai, eu adoro Isekai. Cara, Todo Isekai eu gosto. Mas cara, eu acho que você deveria ser mais sincero. Não, mas quer que eu seja sincero? Vamos lá, vou ser sincero. Isekai é smartphone, ele poderia ser muito bom, bem trabalhado. Ou seja, se fosse alguém com mais experiência de escrita, provavelmente Isekai seria top. Se eu pegasse, vamos lá, esse cara que fez esse negócio, ele não tem tanto tempo de escritor, tá ligado? E provavelmente quem fez a composição de série ainda menos experiência, porque as únicas partes interessantes que eu li na novel eles tiraram. O que pode ver aí, vamos botar alguém que a gente sabe que faria esse trabalho direito. Criador de reserva. Ou de No Game No Life. Ou de No Game No Life. Pega esse cara com esse pensamento, um cara que tem uma experiência já nesse tipo de história, com a ideia que esse maluco teve. Ia ser sensacional, cara. Ia ser um anime, um mangá, uma novel, um anime sensacional. Eu ainda acho que o escritor de reserva ele precisa de um pouco mais de experiência no sentido de coesão. Não, pô, a única coisa que, coesão, pra mim, o que falta em reserva é coesão. Porque, tipo assim, ele acaba se perdendo demais em desenvolver uma coisa e as outras ficam meio que de lado, sabe? Como se não tivessem acontecendo ao mesmo tempo, algo do tipo. Ele dá foco demais numa parada que tá acontecendo ao mesmo tempo e ele não consegue manter o foco igual, tá ligado? Isso. Tem muita coisa acontecendo e ele só foca em uma. Vamos botar assim. Uhum. E isso meio que estraga a imersão da pessoa algumas vezes. Algumas pessoas, inclusive, não gostaram de ReZero por causa disso e nem se deram conta. Apontaram outras coisas que não necessariamente eram um problema, mas eu acredito que a maioria dessas pessoas reclamavam por causa disso, e não por causa que ReZero tem muitos defeitos ou algo do tipo. Tipo, a maioria dos defeitos que eu ouço as pessoas apontando são defeitos que na verdade não são, porque ele mesmo se explica e pode não ser a explicação mais satisfatória de todas, mas, cara, ou muita coisa vai ser revelada depois, ou, tipo, já foi explicado e a pessoa mesmo que não tava prestando atenção. Porque ela tava mais concentrada em, eu não gosto do Subaru e eu não quero acompanhar ele. Seria algo do tipo. É aquele negócio, cara. Uma hora agrada você, outra hora agrada outra. E você não tá na mente de todo mundo pra saber se, tipo, vai agradar ela ou não. É. O problema é que a gente tem pra gerir ideia e possibilidade de coisa de anime, que a gente acha ou não, é que a gente sempre tenta justificar uma parada que a gente não gostou, apontando um defeito que pra você é um defeito, mas para as outras pessoas é um acerto. Você acha que uma obra exclusivamente criada pra ser um fanservice e que só usa uma base minimamente inteligente como uma desculpa, ao invés de ser realmente um propulsor para algo assim mais criativo, é algo que pode ser uma qualidade para alguém? Não, fanservice em anime não é tudo. Cara, é bom ter fanservice em certos pontos. Em certos pontos. Sim, e cara, dá pra você usar fanservice de uma forma inteligente. Não que precise. Sempre vai existir o entretenimento fútil e eu sou até ok com isso. O meu problema é quando eles tentam
Passar a imagem de que é algo a Eles mais. exageram isso. Eles tentam. Exageram demais. Eles tentam passar que é algo a mais e na verdade acaba só infantilizando aquela parada toda, sabe? Deixando aquela parada mais boba. E o que eu vejo quando eu vejo obras como Isekai Smartphone Totomoni, na verdade, passa do nojo, passa da raiva e passa da revolta. É uma sensação assim de desespero. Também não seria desespero. Seria algo mais próximo de uma angústia, assim, um certo receio do futuro do Japão, sabe? Do que o Japão tá se tornando. Uma indústria de autoindulgência, sabe? Onde as pessoas estão cada vez mais solitárias e a população tá morrendo, todo mundo só visa as coisas materiais, sabe? Eu acho que isso não tá acontecendo só no Japão, tá acontecendo no mundo inteiro. Isso meio que demonstra como que as pessoas estão individualistas e só pensam no próprio prazer, sabe? Isso de certa forma... E quando eu digo no prazer efêmero, naquilo que não engrandece a pessoa de nenhuma forma e só deixa ela no mesmo lugar que está. Ou afunda ela ainda mais nos seus vícios. Então, tipo, eu fico realmente decepcionado quando eu vejo um anime desses se tornando a norma. Animes como esse, animes como Eromanga Sensei. Eu não fico irritado por por alguém gostar disso. A pessoa pode gostar disso. O problema é quando isso se torna o padrão. E é isso que tá acontecendo. Não, cara, mas esse é o problema. Esse padrão já tá há muito tempo. Vai ser difícil mudar. Sim, mas tem tá que mandar alguém novo. Mas isso aqui tá piorando. Tipo, o lado do Eti nem tanto, porque tá tendo muita censura agora com essa questão de pornografia, podemos dizer assim. O que eu acho uma falta de sacanagem, mas tudo bem. Eu também não acho justo cortarem dessa forma. Censura nunca é a solução. A solução mesmo... Por exemplo, a solução mesmo é... Provavelmente, sim, é uma sugestão minha, na verdade. Eu nem sei se isso é realmente o que deve ser feito, mas... Possível. Mas os criadores de conteúdo insistirem um pouco mais em coisas mais sérias, sabe? Eu sei que tem muita gente aí capaz e que acaba caindo no caminho mais fácil porque é o que vai vender. E vai gerar dinheiro. Por exemplo, tem um autor, eu acho que é Shingeki no Bahamut, não, qual era? É uma light novel aí. É uma light novel aí que eu esqueci o nome. Que tem bastante eti, inclusive. E ele tentou publicar uma light novel antes, ou um livro normal, eu não lembro exatamente, que era bastante sério, era com assuntos que ele, assim, não só se interessava, mas que eram importantes de se refletir. O que fizeram? Reprovaram. Todas as editoras que ele foi, todas as vezes que ele reescreveu, ele tentou várias vezes e ninguém quis saber do livro e falou, isso aí não vai vender. E tipo, era um assunto que não era muito popular, sabe? Era um assunto que ele acreditava que deveria ser mais discutido. Provavelmente alguma coisa que iria bater de frente com o paradigma atual da mídia. O que o cara fez? Ele desistiu disso tudo, fez uma obra de ação com um pouco de eti, uns eti totalmente fora de lugar, totalmente fora de contexto, só para agradar o fã mesmo, e vendeu pra caramba, saiu o anime, e disseram até que ia ter uma segunda temporada, eu acho, desse anime. Eu fico triste com essas histórias, sabe? Não, pô, mas esse é o problema. A gente fica triste, não sei o que e tudo mais, mas a gente sabe que, tipo, não é tão fácil de resolver esse problema. Não é tão fácil. Até porque, de certa forma, a pirataria contribui com isso também. Imagina, o cara faz uma obra boa e ninguém compra o Blu-ray. Qual vai ser o incentivo do produtor pra bancar um próximo anime se ele não vai ter retorno desse tipo? Não, o que eu falei, cara, é que, tipo, é uma tendência da indústria, porque não vai alterar isso. Só vai alterar daqui a algum tempo. Porque a moda antigamente era você fazer anime de shonen, de luta doidado, protagonista burro e não sei o quê. Que durava 200 mil episódios. Que duravam 500 episódios, 220 episódios por aí. A moda atual, de 2005 pra cá, são animes de
uma temporada de 12 episódios, 25 episódios. Cara, começou a mudar lá pros anos 2000 mesmo, cara. Não, 2005, 2005 Cara, pra cá. década de 2000 já tinha um monte de anime curto, assim. Mas, tipo, a maioria era Sim. 25 episódios. Aí... A maioria era 50 episódios, era curtos, mas não eram tão curtos. Eram 50 e poucos episódios. 20 e poucos só, o Speed. Assim, Cara, eu digo anime de temporada, não é os mais lembrados. Se você olhar nas cartas de lançamento... Não, se você olhar, não sei, se você olhar a maioria era 20 e poucos episódios, aí com o tempo eles foram diminuindo e ficou só 12. Porque, cara, virou uma tendência da indústria, tipo, parou de vender animes com tempo grande, hoje em dia, são, sei lá, como é que a gente pode falar... Saiu de moda, saiu do padrão. As pessoas hoje em dia, por causa da vida corrida, entre aspas, aqui, que elas levam, elas preferem ver uma coisa que vai durar pouco e que seja rápido de assistir. Tsugetsugai Children é um anime muito legal, de romance, onde mostram vários casais interagindo na escola. E é interessante ver porque é bastante cômico ver as relações deles sendo construídas de uma maneira leve e com coisas bem realistas até, sabe? Quando eles fazem uma piada mais escrachada, assim, de certa forma tá fazendo crítica também tanto ao gênero quanto às próprias pessoas, então é um anime bastante interessante de se assistir, na verdade. Eu gostei bastante, apesar de ter dado Eu recomendo, apesar de eu ter dado um 7, inclusive algumas pessoas têm dado nota bem maior, eu tive alguns probleminhas cair lá com ele, principalmente porque, como ele ficava muito alternando de casal para casal, às vezes eu me perdia de qual casal era qual. De resto é um anime bastante divertido e, cara, vai em frente, é um anime muito bom. E o próximo, que foi uma surpresa na verdade, eu esperava que ia ser ruim, na verdade eu também gostei bastante, que foi Arrow Girl. Arrow Girl, eu ainda não assisti. Porque, tipo assim... Pelo que eu tenho de conhecimento, é bom. Cara, os 2 primeiros episódios são uma merda. Eu não gostei, sinceramente. Parece que eles não souberam introduzir muito bem o início do anime. Mas, tipo, logo em seguida, do 3 em diante, eles apresentam algumas piadas até bem simples, mas... que, tipo, você já dá aquele clique. Aí a partir dali só vai sendo divertido, cara. Eu recomendo bastante também. É muito engraçado, mas eu não acho que seja uma comédia pra todos. Então eu sugiro pelo menos você experimentar ver os 3 primeiros episódios, porque o primeiro e o segundo não são tão bons, mas se você não ver, você não vai entender nada do resto. Então, tipo, é bom que você veja e veja o terceiro. Se você não gostar do terceiro episódio, aí você pode dropar, porque não vai ser divertido pra você depois. O próximo é o Soukan Yugi 1 e 2. Eu vi os 2. É a história de um jogo que um cara muito suspeito dá pro garoto, no 1 pelo menos, e ele começa a jogar com a mãe dele. Só que esse jogo ele meio que enfeitiça as pessoas que estão jogando. Então, cada vez que elas caem numa casa especial, era um jogo de tabuleiro, tipo o jogo da vida. Eles rolavam os dados e tinha que andar as casas. Aí quando eles chegavam nas casas especiais, tinha que tirar uma carta do bolo. E geralmente a carta tinha alguma instrução sexual pra eles fazerem. E se não fizesse, dava merda. Não, eles eram enfeitiçados, então eles eram obrigados a fazer. Ai, não. Deixa eu ver se eu entendi. Você pegou um jogo que você não sabe de quem é. O maluco simplesmente te deu o jogo, você nem conheceu o maluco. Não, eu acho que era um professor dele, se eu não me engano. Ai, pior ainda, meu Deus do céu, mano. Era um professor que tava com cara de drogado no flashback. Mano, o professor te dá uma parada. Não, vamos analisar. O professor te deu uma coisa, um jogo. Aí, não, inclusive o professor ainda fala assim... a pessoa com quem você jogar esse jogo, você vai estreitar muito a sua relação com ela, né? Aí no segundo episódio, a irmã dele fica com ciúme dele tá comendo a mãe deles e acaba dando pra ele mesmo sem o jogo.
Vamos lá. Olha esse toque, caraca, mano. É japonês. É aquele negócio, cara. Japonês não tem limite pra criar esse tipo de anime, né, velho? Eu dei um 6 bem basicão. Teve uma ideia interessante que foi a do jogo, mas não fez nada com Mano, isso. não, pô, a ideia do jogo foi maneira. A ideia do jogo foi maneira. Se você pegasse isso num anime normal, tá ligado? Poderia ser tipo um jogo amaldiçoado que fica rodando de mão em mão, tá ligado? Uhum. E isso poderia render uma história boa. Tanto que na parte 2 já é um jogo eletrônico. Pô, São aí, 2 anos no futuro. Eu não entendi por quê, porque eles não explicaram, mas tipo, eles estavam num quarto de hospital, tá ligado? A família. E a família toda a família? era. Peraí, era. 3 garotas e um cara e a mãe estavam lá. E sim, Sei o que é. eles todos se comeram. Praticamente. Deve ter rolado Só que um nesse. yaoi aí. Não tinha outro cara além do garoto. Você falou que tinha 2 caras, cara. Não, eu falei. Não, mano, tinha... eu tenho que tomar banho novo pra não Não, ver eu se minhas falei que orelhas. tinha 3 garotas que eram irmãs e elas eram irmãs do cara, do protagonista, e tinha a mãe também. Só. Tá. Ah, Não, ok. E depois Eu tenho que tomar banho nas orelhas. depois meio que a senpai invadiu lá, mas ela acabou não participando. Na moral, cara, eu não consigo, tipo, ficar, tipo, matando Dex com uma parada dessa, não. Virou tão casual pra mim isso. Não, tipo, eu dei nota mais baixa pra esse porque por mais que ele me parecesse mais interessante a priori, ele errou mais do que o primeiro, tá ligado? Ele fez umas paradas assim muito sem noção. Ele fez literalmente qualquer merda. Exatamente, tipo, era pra ser uma parada bem mais dramática que funcionou no início, mas depois ficou ruim, tá ligado? Ficou irritante já. O jeito que ele fez, ele não soube administrar o drama que ele queria passar ali. Só que Então não achei tão bom. E uma das irmãs é uma cópia da Arias. Sério, é igualzinho. A única diferença ela é igual a Arias. Arias do Gremory. Isso, Rias Gremory, do High School DD. A única diferença é Tá que bom, né? a única diferença era a personalidade, que é totalmente oposta. Ela era envergonhada e tímida e chorava toda hora. Ela era uma fusão da Asha com a Rias. Pronto. Só que ela não era animada, a Asha é animadinha pelo menos. A Asha é animadinha, mas ela é só animadinha por causa da capitã, né? Capitã não, da presidente. Não, por causa. Também, mas por causa também do Issei, pô, tem que ter o pau. Sim, mas tipo, se fosse só ela e o Issei, ela ia ser tímida. Como ela tem uma concorrente que estamos falando da presidente do conselho estudantil, vulgo princesa demônio, eu acho que ela tem uma concorrência um tanto quanto forte, então ela tem que se impor um pouquinho. Entendi. Enfim, continuando aqui, Pronto. tem o Mayoiga no Onesan. Aí você já viu o nome já? Mayoiga. Que é tipo assim, só que aqui tem um H, Mayohiga na verdade. É um trocadilho. Tipo, ao invés de ser um vilarejo perdido, seria um restaurante perdido. Então, basicamente, Meu Deus. é quase a mesma ideia que aquele outro do Oideyo. Oideyo. O do parque de diversões da Disney. Só que ao invés de ser uma Disney, é um Made Café. É um made em café sagaz. Isso, um Made Café que quem acha vai ter serviços sexuais e uma das garotas se apaixona pelo cara e fica com ciúme, não quer que a outra pegue ele, mas a outra quer pegar ele, porque ela ficou com curiosidade, porque a outra se apaixonou e pronto, é só isso. E o garoto E o garoto é um daqueles fofinhos que as Fujoshis gostam. E acho que eles tentaram agradar os dois públicos, porque o cara era tipo, parecia quase uma garota, só que... O cara era um viado. Não, O cara era um viado. não, ele parecia uma menina. Ele queria Eu sei, Não, cara. tanto que ele voltou na loja pra comer a garota, a principal, só que... Tipo, tá bom, ele gosta de comer, mas ele tem uma aparência muito feminina. Ele é afeminado demais. Isso, coitado.
Coitado, mano. Então eu dei 2 porque não teve nada de interessante, sinceramente. E até as cenas eram feias. O próximo, que é um caso bem interessante, foi um caso que eu dropei a princípio, mas depois eu voltei e eu gostei. Tipo, porque o problema é o início. É um filme. Um filme chamado Hakuen Tsuihou, ou em inglês Expelled from Paradise. Expulso do paraíso, poder ser traduzido assim. E é a história de uma garota que ela vivia tipo numa espécie de Matrix. Só que essa Matrix ela foi meio que voluntária, vamos botar assim. As pessoas que compraram o direito de viver ali, nessa realidade virtual. E aí os seres humanos passaram a não ter mais corpo físico depois de algumas semanas de vida. Elas transferiam a sua mente pro computador e viviam ali naquele ambiente. Toda vez que elas precisavam de algum corpo, era gerado um clone do seu DNA que ficava armazenado. E esse corpo era enviado para o lugar que deveria ser. E ela era um agente do governo, então ela foi enviada para a Terra para investigar uma invasão que teve no sistema da Matrix, que veio da Terra. E sim, existem ainda humanos na Terra, mas são poucos. A população está acabando. E o principal motivo de todo mundo ter saído da Terra é porque os recursos estão acabando, então não tem como sustentar todo mundo, sabe? E aí ela acaba se envolvendo com um agente lá que tipo meio que dá suporte para o pessoal lá da nave. E aí tem tipo, o problema é que no início ele, como posso dizer, ele foca muito no Eti, sabe? Os quadros. Porra demais. Que é tipo, não é aquele Eti do tipo, ela vai cair, algo do tipo, não. É mais o Eti da questão da câmera, sabe? A câmera sempre tem O posicionamento de câmera buscando mostrar mais. Cara, na primeira cena de ação do filme, eles focaram muito mais no busto e no quadril dela do que na cena. Tipo, você via metade da cena e metade da tela era a bunda dela, tá ligado? Isso me irritou, cara, porque eu tô querendo ver o filme e você tá me jogando a bunda na cara, tá ligado? Depende do que você está buscando nesse filme. Mas como a gente está querendo ver o filme como um todo, como uma história, isso realmente é desconfortante, cara. Então, ainda mais no início que, tipo, tava apresentando conceitos interessantes, eu pensei, pô, ele vai passar uma reflexão, aí não, jogava peito, bunda. Mano, se você tá fazendo um filme que era pra ser interessante, você não... Como é que eu falo, cara? Você não vai botando esse tipo de coisa a granel, tá ligado? Mas... É tipo, você pode botar uma vez ou outra. E isso trabalhando direito, tá ligado? Sim. Mas aí depois, do nada, a câmera fica normal. E o resto do filme é sério. Sabe o que eu posso falar sobre esse tipo de cara? Acho que foi tipo, botaram um estagiário pra fazer o início do filme, tá ligado? Cara, os primeiros 25 minutos são assim. Depois fica normal. E o filme tem 1h40. Bom, então, botaram o estagiário pra fazer aquela parte inicial do filme e chegou o maluco, não, sai daí, deixa eu fazer essa merda. Cara, eu sinto que realmente foram 2 diretores diferentes, tá ligado? Se bem que a direção muitas vezes ela é dividida, por exemplo, tem um diretor geral que supervisiona o projeto e tem diretores menores, que são tipo diretores de etapas ou diretor de episódios, vamos botar assim. Sim, muitas vezes eles dividem as partes dos filmes como episódios pra ficar mais fácil da produção. Depois juntam Eu tô ligado. Então, tipo assim, pode ter sido que a direção de episódio da primeira parte, que dá um episódio de anime, inclusive, 25 minutos, né? Tenha sido por um cara extremamente pervertido e não deu pra consertar. Extremamente. Ou talvez o maluco seja simplesmente trabalhando muito com o anime e não sabe trabalhar com outro tipo de anime. Aí depois os outros 2, 3 atos que tiveram no resto do filme foram bem mais sérios. Inclusive, as comissões filosóficas começam a partir desse ponto, que a câmera fica normal. Mas tipo, se você conseguir tolerar esse, vale a pena. Porque o filme ele traz questionamentos desse tipo de filme que os outros não trouxeram. Vamos dizer que
eu recomendo pra quem gosta desse tipo de sci-fi, sabe? Tipo Matrix, tipo Ghost in the Shell. Quais são os outros que tem desse estilo? Pra lembrar aqui. Até mesmo Evangelion, tá ligado? Evangelho um pouco, né? Sim, dessa questão da mente, assim, do corpo. Na questão da junção do ego com suas linhas nervosas. Sim, até Steins Gate traz um pouco disso também. E, cara, eu sinto esse filme como se fosse um complemento, sabe? Ele traz algumas coisas a mais pra esse gênero. Ele fez uma pequena parte, mas é uma parte legal. Então acho que vale a pena, desde que você consiga aturar isso. Foi interessante. Então, inclusive foi a melhor parte. O final foi bom, eu gostei do final. Aí o próximo aqui é outro hentai. Que dá até vergonha de falar porque seria Imoto Bit Shiboraretai. Eu sei qual que é. Eu sei qual que é. E foi uma bosta também. Eu ainda dei 5, não sei porquê. Cara, vamos lá, mano. Foi legal. Não achei. Eu acho que é porque eu achei o episódio 2 melhor do que o 1. Tipo, 1, se fosse só 1, eu daria provavelmente. Você não daria essa nota. Eu daria um 3 ou um 4. Mas como o 2 foi melhorzinho, eu dei. Foi até inclusive uma outra história, inclusive. Foram 2 histórias diferentes, cada episódio. O 2 eu acho que eu daria um 6. Então eu fiz uma média e deu 5. Entendeu? Cara, vou falar, eu gostei, tipo. Vamos lá, tudo hentai eu gosto, porque eu curto de assistir hentai pra rir, velho. Tipo, o hentai seria basicamente a minha comédia. Porque nada que você vê em um hentai faz sentido. Mas cara, uma coisa que me irritou um pouquinho. Uma coisa que me irritou um pouquinho foi o Nutaku Effect, que é o que eu chamo daqueles animes que tipo, parece um GIF, só que um GIF dentro de um jogo, sabe? Aquela movimentação estranha. Então a gente tá falando de uma animação Queen Bee? Não, é uma animação mais bizarra do que essa que surgiu recentemente com os jogos da Nutaku. Não sei se você conhece, é um site. Eu conheço, eu tenho conta no jogo da Nutaku. Então, você lembra Eu tô me afundando mais ainda no curso. Você lembra como que os jogos são lá? Cara, eu só jogo pelo Seduction e olho não, velho. Mas você lembra como que são as cenas de sexo lá? Sei, pô, sei. Então, Sou a animação é daquele jeito em Flash, é horrível. Tipo, pra um anime fica estranho. No jogo até vai, mas... Não, é um jogo tranquilo. Agora você botar no anime realmente não fica muito agradável de se assistir. Inclusive no episódio 1 que mais abusaram disso. Ficou horrível. Voltando... Vamos passar pro próximo. Vai. E acabou esse logo, faltam 4. É Classroom of the Elite. Cara, ele tem conceitos interessantes, mas é uma obra para adolescente se achar o foda. Esse que é o problema. É aquele tipo de obra pra pessoa ver e se achar inteligente. Eu vi e eu sou inteligente. Eu entendi tudo que aconteceu ali. Yoko-So, pra mim, é assim. Ele tem muita pose, mas ele não sabe fazer nada. Então, tipo, o anime não tem uma história. O anime tem poucos personagens interessantes. A maioria dos personagens são extremamente caricatos, sabe? O autor meio que pega um conceito e leva ele quase que ao extremo. Principalmente na Falciane que tem ali, sabe? Que era pra ser uma garota fofinha e na verdade ela é toda malvada e tal. E aí ela meio que... Só vagabundo, eu nunca te amei. Não, engraçado que tipo, ela muda de personalidade num clique, tá ligado? Tipo, parece que apertaram o interruptor nela e ela... Ligaram o botãozinho ali e ela mudou. Ela virou outra pessoa, uma psicopatinha. E psicopatinhas são os que mais me irritam. Veja que Mirai Nikki não é um dos meus animes favoritos. Tipo... Ela só é a garota fofinha que do nada muda pra cara do esse é um dos personagens. É um dos personagens. Mas tipo, ele tenta se apresentar como se fosse algo muito importante. E na verdade não é. Tipo, tirando as filosofias que eles colocam, principalmente nos títulos dos episódios, cada título de episódio era uma frase de um filósofo. Só pra você ter ideia.
sem ser isso, não tinha mais nada muito interessante. E pra mim foi chato a maior parte do tempo. E ele tinha até potencial pra ser algo melhor, mas não tinha nada muito atrativo nele, eu só vi até o final porque a única coisa que realmente me puxou, além das frases filosóficas, era tipo saber um pouco mais do protagonista, até que ponto ele iria chegar e por que ele tomou essa decisão. Que decisão que eu digo? Logo do início, porque todo mundo sabe que ele é um gênio e ainda assim ele decidiu ir pra pior turma da escola. Que lá é tudo medido pelas notas, né? As notas e... Sim. Ele tinha uma nota muito alta pra ficar na sala que ele tava, e mesmo assim ele preferiu ficar naquela sala. Não. Ele propositalmente, na prova de admissão, Tirou nota merda. uma prova... Então, ele tirou uma nota merda pra poder ficar naquela sala. Isso, exatamente. Sendo que ele sempre tira essas notas pra não subir a turma logo de cara. Ele vai subindo junto com a turma, de propósito. Pra poder todo mundo tirar o mesmo nível. Isso. Ele não quer se sobressair, ele não quer chamar atenção. Olha que garoto altruísta, velho. Não. Mentiroso, babaca. Não, se ele fosse altruísta, ele tirava tudo 100 e passava a turma logo. Porque, tipo, quanto mais pessoas tiram nota melhor, mais eles podem ascender. Então, se ele faz isso, significa que ele quer ir junto com a turma, tá ligado? Ele quer estar no nível da turma pra se disfarçar, pra se camuflar. É como se ele estivesse invadindo a escola. Isso eu achei interessante. Tipo, não, aí eu fico pensando, pô, por que ele tá fazendo isso? Será que ele é um espião, alguma coisa do tipo? Mas não revela isso no anime. Só fala que ele é uma pessoa extremamente psicopata, porque ele não sente nada por ninguém. Terminando aqui, Yokotsu. A gente não fica sabendo se ele é um espião ou não. Fica tudo muito aberto, porque o final obviamente é aberto, é uma light novel que tá lançando. E eu acredito que a light novel seja melhor em alguns aspectos, mas eu não acredito que seja grande coisa também. Eu não duvido, até porque eu prefiro a novel do ReZero do que o anime. Aí o próximo, que foi uma das tragédias, Gamers. Ai, cara, Gamers, a única coisa que tem de bom aí é a abertura. Gamers é ruim. Até você admitir isso, né? Gamers é muito ruim. A única coisa que tem de interessante ali é a abertura, que faz referência a alguns jogos da atualidade, jogos antigos também. É a única coisa que presta ali. Mas tipo, cara, no último episódio, quando eu tava vendo, eu me convenci. Gamers era uma outra bait. Assim como isso, sabe por quê? Porque no último episódio, eles literalmente chegaram à conclusão de que jogos são ruins, mas eles amam os jogos porque os jogos são legais. Os jogos são legais, mas eles são uma merda porque acabam exigindo muito da pessoa financeiramente. Que sim, a indústria de games realmente é mercenária, mas botar isso em, tipo, é a nossa paixão porque sim, tá ligado? Seria legal se eles criticassem isso, mas também colocassem os pontos bons de ser um gamer. Mas me pareceu que a série tava zoando com os gamers e colocando apenas como se isso fosse algo ruim. Como qualquer outra série que critica qualquer merda? Oi? Como qualquer outra série que critica qualquer merda. Né. Só que essa fez um Cara, péssimo trabalho. Tipo, cara, era pra ser um anime, sobre pessoas que jogam. E esse é um anime sobre pessoas que deveriam estar jogando, mas estão em conflitos amorosos muito idiotas, baseados totalmente em mal entendido. E bem, a piada cansa rápido. E no último episódio eles falam, games são ruins, porque são... Não, eles dão argumentos, na verdade, vários argumentos. E aí no final eles chegam, mas foi que a gente ficou viciado primeiro, então é bom. Agora eu vou passar pro próximo porque eu sei que você também odeia, então... Não, mas não, se eu odiar, mano... O próximo é Rasen Soukou no Dystopia, um outro hentai. Rasen. Rasen, de Rasengan. Tirugan e bota Rasen Soukou no Dystopia. Cara, vou te falar. Essa porra, tipo assim, eu dei 5, mas é só porque ele me pareceu minimamente interessante. Se fosse avaliar só o que eu vi mesmo, acho que seria um pouco menos. Por quê?
Porque, tipo, ele é uma adaptação de uma visual novel que muito provavelmente é gigante. Eles decidiram adaptar só o final e só o final ruim. A última hora de jogo, vamos botar assim. As últimas 2 horas do jogo. Sério, eu só aumentei a nota porque foi o final ruim, tá ligado? Você descobriu que era o final. Já Não, beleza. que é um anime ruim, pelo menos que seja um anime ruim que todo mundo esteja se fudendo. O último que eu terminei foi uma surpresa pra mim, porque eu não esperava que fosse bom. Todo mundo falou mal, todo mundo dropou essa porra. E eu gostei, cara. Gostei mesmo. Acho que a nota tá até abaixo do padrão aqui. Ah, não. Tá na mesma nota do padrão. Agora. Mas antigamente tava mais baixa. Quando lançou. É Occultic Nine. Cara, o Occultic Nine é bom, cara. Ele não é ruim. Você já viu? Eu vi sim. É legal. Eu não acho, tipo, como, vou falar, obras-primas pra mim são Code Geass. E Evangelion, Hazard, pra mim são obras-primas. O Occultic Nine, ele não chega a nível obra-prima, mas ele é um anime muito bom. É um Em anime, relação a... é um anime Em divertido. relação Apesar de ele estar em fast forward quase todos os episódios, ele é divertido, ele tem temas interessantes e ele complementa o mundo ponto e vírgula, então. E tipo, ele realmente foi divertido por si próprio, sabe? Apesar de ter muito bullshit no final. Mas foi legal. concordo. E é isso, a gente encerra essa parte por aqui e no próximo vai ser os reacts propriamente ditos e eu espero que eu não perca esse vídeo. Falou! Falou, mano.